Por isso é que este trabalho com as crianças também é tão importante, porque dessa forma nós vamos ajudá-las a aproveitar melhor, de uma forma mais consciente, a oportunidade que têm de estar na Terra, no respeito aos outros, no respeito à natureza, a todas as criações de Deus, mas sobretudo no respeito a elas próprias. A ideia partiu da Federação Espírita Portuguesa, uma vez que já havia a coleção dos 7 ou 8 anos, da Manuela Vieira, que aborda 12 temas. Então a ideia era pegar nessa coleção e esses livros poderem ter um apoio que pudesse ser utilizado nas aulas de educação espírita para crianças e jovens nos centros espíritas. Surgiu também, demos conta da necessidade, por parte dos centros espíritas, de um apoio maior, uma vez que nem todos os evangelizadores têm a noção de pedagogia, estão habituados a trabalhar conteúdos e a explorá-los, e então, nesse sentido, foi criado o programa orientador, que visa a abordagem destes 12 temas, mas em vez de as aulas serem só confinadas ao livro, não. Há planificações para dar suporte a todas as aulas, em que são utilizados como recursos outros meios, filmes, sugestões de músicas, trabalhos de grupo, várias atividades, jogos, várias atividades que vão ao encontro do tema que o livro está a trabalhar e estão intercalados durante a leitura do livro. Portanto, nos 7, 8 anos, cada livro dá para 4, 5 aulas, usando todos estes recursos para ajudar. O programa não contém apenas as planificações, contém todas as orientações, estratégias, a caracterização psicológica das crianças, tendo em conta a faixa etária. Tem todo um conjunto de informações que podem dar ao evangelizador o suporte que ele precisa para poder rentabilizar melhor o material. É certo que são sempre sugestões, não há uma obrigatoriedade de implementar programa e seguir planificações, não. São sugestões que ele pode usar esta ferramenta ou outra ferramenta de acordo com os grupos que tem e com aquilo que a ele lhe parecer melhor. Não. 7, 8 anos tem uma coleção de 12 livros, que eram os tais livros que já estavam publicados. Dando continuidade ao programa, sentimos necessidade de avançar nos anos, fazendo também a correspondência aos anos do ensino escolar. Então, o 7, 8 anos vai ser trabalhado durante 3 anos, o equivalente a 2º, 3º e 4º ano do primeiro ciclo. Para as idades que abrangem o 5º e 6º ano, há a continuação da coleção, em que se pega novamente nos 12 temas
e sai esta coleção em que os 12 temas são igualmente abordados, cada tema é abordado num livro, mas já com uma profundidade maior. Depois sentimos também a necessidade de haver mensagens para as crianças, porque há mensagens para os adultos, mensagens que os toquem, que os convidem a pensar, e abrir um livro de mensagens de adultos pelo vocabulário não chega tão facilmente à criança. Então teria que ser lida a mensagem, teria que se explicar a mensagem, e não era esse o objetivo. O objetivo seria que a mensagem desse ali um início ao estudo e que também fosse ficando dentro deles. Então foi criado este livro, Pensamentos que Fazem Crescer, que está escrito em poesia exatamente pela sonoridade. Depois criamos também este Parábolas e Efemérides Cristãs, que tem as parábolas que constam no Evangelho segundo o Espiritismo, mas numa linguagem mais acessível às crianças, e fala da efeméride do Natal e da Páscoa para que ela seja abordada dentro da casa espírita. E agora vai sair ainda este ano, saiu agora o primeiro livro, até ao final do ano deverão sair os outros 3, que são para os 6 anos. É um livro diferente, mais colorido, com mais dinâmica, exatamente pela idade. Não aborda 12 temas, mas sim 4 grandes temas. Quem sou, eu e Deus, eu e os outros e eu e a natureza. E esses 4 livros, em termos de trabalho, a ideia é que eles se complementem. Em vez de seguir um livro todo, não, pegamos num livro numa aula, pegamos noutro livro noutra aula, pegamos noutro livro noutra aula, e ao final do ano temos percorrido os 4 livros e estes grandes temas. Bem, na nossa opinião, não. Eu acho que nós devemos é educar, é transmitir às nossas crianças os principais valores. E quando nós educamos as nossas crianças com Deus, com a presença da existência de Deus, com a presença da existência de Jesus, nós estamos-lhe a dar a maior ferramenta de todas, porque ainda que a vida não corra exatamente como nós gostávamos, ainda que as coisas falhem, ainda que nós, enquanto pais, possamos falhar e podemos não os poder proteger como nós desejaríamos, é importante que desde pequeninos eles saibam que Pai terão sempre, e essa proteção divina estará sempre com eles. Então, tal como é importante levá-los ao médico, tal como é importante levá-los à escola, e temos noção de que as aprendizagens, se queremos que fiquem bem consolidadas, devem começar cedo, também esta aprendizagem deve começar cedo, o mais cedo possível, se possível, ainda no ventre materno. Porque nós sabemos que a criança não nasceu, mas ela ouve, ela sente tudo aquilo que a mãe sente, porque é um espírito. Então é dessa forma que nós temos que tratar as nossas crianças, não olhar para elas e ficar cingidos àquele corpo físico pequenino e frágil, mas pensar que aquele espírito que ali está, com o qual nós nos comprometemos e principalmente enquanto pais, porque essa maior responsabilidade é dos pais, e a educação espírita, ela não tem que acontecer, não deve acontecer unicamente na casa espírita, ela deve acontecer no lar de cada um. É importante que isso aconteça desde tenra idade, porque assim vai acompanhando todo o crescimento e é a maior vacina para todas as dores, para todas as dificuldades que vão surgindo ao longo da vida, e elas vão surgir. O Espiritismo é uma ciência filosófica de consequências morais, assim está definida no livro O que é o Espiritismo. Mas para além de tudo isso, o Espiritismo é uma bengala, é um consolo, é um suporte que nós podemos adquirir na nossa vida, no sentido de que ele não traz nenhuma nova revelação, ele não traz novidades. Ele veio-nos trazer aquilo que Jesus nos veio ensinar há 2000 anos, mas pela dureza dos nossos corações nós tivemos dificuldade ainda em assimilar, que é a prática da lei do amor,
que falando parece uma coisa muito simples, mas que na realidade é bem difícil, porque o amor de que Jesus nos falava é o verdadeiro amor e isso precisa de ser exercitado, precisa de ser trabalhado, precisa de crescer nos nossos corações. Por isso é que este trabalho com as crianças também é tão importante, porque dessa forma nós vamos ajudá-las a aproveitar melhor, de uma forma mais consciente, a oportunidade que têm de estar na Terra, no respeito aos outros, no respeito à natureza, a todas as criações de Deus, mas sobretudo no respeito a elas próprias. Sem dúvida nenhuma. O Espiritismo, ele melhora a vida de quem o estuda, porque quem o estuda pode ter a oportunidade de olhar para a sua vida de uma forma muito mais consciente e de uma forma muito mais responsável. Mas, acima de tudo, o Espiritismo muda verdadeiramente a vida daquele que, estudando, passa da letra à prática. Não é uma transformação rápida, mas é o grande convite que ele nos traz, é o apelo que ele nos faz, é a nossa reforma íntima. Ninguém nos pode mudar como nós não podemos mudar ninguém, mas todos nós temos a oportunidade todos os dias de nos mudarmos para melhor. Contudo, nós só podemos reformar, nós só podemos mudar aquilo que nós, no nosso íntimo, consideramos não estar assim tão bem. E para nós podermos chegar a essa conclusão é necessário que nos analisemos. Aí o Espiritismo mostra-se como uma ferramenta excelente para nos ajudar a esse trabalho de autoanálise, porque só dessa forma é que nós podemos saber, estudando, compreendendo como é que devemos proceder, é que nós vamos analisar o nosso comportamento diariamente. E Santo Agostinho recomendava-nos isso e deu o seu exemplo ao final do dia, fazer a nossa análise e perceber onde é que eu errei, o que é que eu podia ter feito e não fiz, porque não fazer já é uma forma de errar. Achava interessante chamar sempre a atenção, porque acho que nunca é demais nós nos lembrarmos da nossa responsabilidade enquanto pais e enquanto educadores, porque os educadores não são aqueles que estão nos jardins de infância, não são os professores, nem são tampouco os evangelizadores. Esses são aqueles que transmitem conhecimento, o conhecimento que eles têm. Não são aqueles que educam. Verdadeiramente quem assumiu responsabilidade pela educação foram os pais. E essa é talvez a maior responsabilidade que nós assumimos na nossa vida ao virmos à Terra. Então nunca nos descuremos dessa responsabilidade, daquilo que priorizamos na nossa vida e tenhamos sempre presente que se nós encontramos na casa espírita um consolo, um amparo, algo que faz bem à nossa alma, algo que nos ajuda a superar as nossas dificuldades, temos o dever de proporcionar a mesma coisa aos nossos filhos, porque de uma forma diferente da nossa, eles têm as suas inquietações, eles têm os seus problemas, eles precisam da mesma luz, eles precisam do mesmo esclarecimento que nós precisamos. Então, irmos nós ao centro espírita porque somos adultos e aos nossos filhos dizemos, não, mas ao futebol podemos ir. Não é? E pode ser até daqueles jogos que nós sabemos que vai dar conflito, mas não deixamos de ir e levar os nossos filhos. Levamos à praia, levamos a concertos, às vezes bem tarde, na noite, e achamos que tudo isso as crianças podem ir, ao centro espírita não. Então, se nós achamos isso, é porque nós ainda não percebemos o que é que estamos a fazer no centro espírita e o que é que o centro espírita realmente nos proporciona. E ter sempre presente que este trabalho e todas estas ferramentas, os próprios programas orientadores que ajudam nas aulas de educação espírita de crianças e jovens, eles estão pensados, eles foram sentidos de forma a trazer uma ferramenta, um auxílio, não só às casas espíritas e aos educadores espíritas, mas aos pais, enquanto espíritas e enquanto pais. Porque os temas que são tratados, Deus, amor, perdão, caridade,
dor, morte, são temas que tocam a todos nós, adultos e crianças. E enquanto pais, ainda que se não houver educação espírita no centro que nós frequentamos, em casa só não há se nós não quisermos. E nunca façamos o Evangelho no lar sem os nossos filhos.